Quando Jesus está dando um exemplo, Jesus ele vai falar em parábolas, e Jesus está fazendo uma comparação, meus irmãos, do que é o reino dos céus. E aqui quando ele está falando disso, ele dá um exemplo, e ele nesse exemplo, Jesus diz que o reino dos céus, ele é comparado a uma pérola, ou seja, algo que é de muito valor. Então Jesus está usando a pérola para comparar a preciosidade que é o céu, a preciosidade que é o reino dos céus. Então ele está dizendo, olha, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tão precioso como uma pérola. Como uma pérola é de grande valor, uma pérola que é de grande valor, ela precisa ser conquistada. Uma pérola de grande valor, ela precisa ser encontrada. Uma pérola de grande valor, alguém tem que buscar por a pérola. Você não acha uma pérola por aí. Ninguém tropeça numa pérola no meio da rua. É assim, irmãos? Não. Se você quer uma pérola de grande valor, você tem que buscar, você tem que procurar, sim ou não, gente? Tem que encontrar. É difícil. Alguém já encontrou uma pérola solta por aí na rua? É difícil. Você tem que buscar, encontrar. Assim também é o reino dos céus. O reino de Deus é algo precioso, que precisa ser buscado por mim e por você. O reino de Deus é algo precioso que é tomado pela força, pelo esforço. O reino dos céus é algo tão precioso, e ele está disponível para mim e para você, mas ele precisa ser encontrado. Mas eu louvo a Deus essa manhã, porque a gente tem o privilégio de dizer que nós encontramos o reino dos céus. Tem um crente comigo aqui para dizer um glória a Deus aqui esta manhã. Nós encontramos essa pérola preciosa através de Jesus. Um dia alguém falou de Jesus para mim, um dia alguém falou de Jesus para você, e a gente entendeu o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, que é algo de muito valor. E aquilo que é de valor a gente joga fora? Sim ou não? Não. Aquilo que é de valor a gente guarda, a gente dá valor, a gente conserva. Tem um crente comigo aqui esta manhã. Então o reino é uma pérola que nós encontramos, e nós temos dado valor a essa pérola, porque é algo de grande valor. Agora, esta manhã, eu não quero trabalhar com você sobre o reino dos céus. Esta manhã eu não quero trabalhar com vocês algo espiritual. Quando Jesus está falando do reino, ele está falando de algo espiritual para nós. Essa mudança da nossa vida, do reino de Deus implantado na nossa vida, no nosso coração. Você pode dizer um amém comigo, amado? Mas eu quero hoje trabalhar com você, não essa pérola que é o reino dos céus, nós já encontramos. Pergunta para quem está perto de você: você tem a pérola que é o reino dos céus na tua vida? Pergunta para essa pessoa. Se ela te disser um sim, você diz um glória a Deus aí com ela. Eu quero trabalhar com vocês essa manhã 3 pérolas. Quantas? 3. Que nós precisamos encontrar nessa terra. 3 pérolas para a nossa vida nessa terra. A pérola que Jesus está falando do reino, nós já encontramos. Ele está fazendo um paralelo. Ele faz uma comparação do reino com a pérola, porque a pérola é algo de valor, que precisa ser buscado, que precisa ser encontrado. Agora eu quero falar de 3 pérolas que a gente pode encontrar nessa terra. Até porque uma pérola, ou cada pérola, ela tem o seu valor. Uma pérola individual, ela tem o valor dela, ela tem o seu valor. Mas quando nós juntamos várias pérolas, nós formamos o que, gente? Quem está aí? Nós formamos o que? Um colar. E o ajuntamento dessas pérolas, que formam um colar, agrega valor à pérola. Então se você comprar pérola por pérola, é um preço. Se você mesmo formar o colar, vai ficar até mais barato, porque você vai comprar pérola por pérola. Cada pérola tem o seu valor. A pérola, ela é valiosa. Uma pérola sozinha tem o valor, mas se a gente junta elas, ela deixa de ser uma pérola e se torna o quê? Um colar de pérolas. E um colar de pérolas é caro ou barato? É caro.
Ele é valioso por quê? Porque uma pérola agrega valor a outra. Ontem eu fiz uma pesquisa e eu confesso, a pastora Dani não está aqui, acho que ela está lá em cima numa reunião. Irmãos, eu fiquei até com medo dela ver meu celular, porque ontem foi meu aniversário de casamento. Então imagina uma esposa no dia do aniversário de casamento, pega o celular do marido e encontra ele pesquisando um colar de pérolas. Ainda bem que ela não está aqui, né? O que ela ia pensar? Mas vamos voltar, eu estava preparando mensagem. Isso era 1h30 da madrugada. Eu estava procurando, quanto que custa um colar? E eu descobri ontem um colar de pérola chamado Unique. E o valor desse colar custa R$9.000. Tem irmã que até respirou. E na descrição do colar, tinha uma descrição embaixo do colar. E na descrição do colar estava escrito assim, eu anotei, estava assim, olha, cada pérola barroca é única na natureza. Portanto, pode haver variação visual e de tamanho. Olha que descrição legal. Esse colar caríssimo de pérolas, ele tem uma particularidade, é que cada pérola é única. Você fala contigo? Cada pérola é o quê? Única. Então na descrição do colar está destacando a individualidade de cada pérola. Está dizendo, olha, cada pérola é única, não tem outra igual. Diga um amém aí comigo, querido. São únicas, são diferentes uma das outras, mas juntas, apesar da diferença, quando se juntam, se torna um colar caríssimo, de muito valor. Porque quando alguém compra, ele não está preocupado com a diferença de uma, ele não está medindo uma menor, uma maior, não. Ele olha como todo, ele olha o colar. Deixa eu fazer um parênteses, a igreja é formada por pérolas, cada um de nós somos uma pérola encontrada por Deus, cada um de nós temos a nossa particularidade, cada um de nós temos o nosso jeito, nós somos únicos. Deixa eu ver um glória a Deus aqui, meu amado. Um diferente do outro. Mas o que é a igreja? A igreja é quando Jesus, ele me pega uma pérola, pega a Luciana outra pérola, pega a Aline outra pérola, pega o pastor Paulo outra pérola, e ele vai nos juntando, tornamos um colar caríssimo, que não tem dinheiro no mundo que podia comprar. Então nós somos comprados com aquilo que há mais valor, comprados pelo sangue bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Então o que é a igreja? A igreja é um colar de pérolas. Então essa pessoa que está do teu lado, ela pode ser até diferente de você, mas juntos agregamos valor um ao outro. Você diz um glória a Deus aqui essa manhã? Então, queridos, olha que coisa interessante. Agora, voltando para a mensagem de hoje, porque também a minha mensagem não é da pérola que é o reino e nem a igreja. Eu quero falar sobre algo dessa terra. Então, voltando à mensagem de hoje, Jesus, ele fala de um negociante. De um quê? Negociante que buscava por pérolas preciosas. E quando ele encontra uma pérola de muito valor, Jesus disse que esse negociante, ele faz de tudo para ter aquela pérola. Olha só, porque ele entendeu que aquela pérola, ela tinha o quê? Um grande valor. E quando a gente descobre algo valioso, a gente tem que fazer de tudo para que aquele objeto, aquela pérola valiosa, seja nossa. Seja de quem? Seja nossa. Jesus, ele usa o exemplo para falar do reino dos céus. Mas eu quero aplicar hoje esse princípio, uma verdade para a nossa vida nessa manhã. E eu quero descobrir com você hoje 3 pérolas preciosas. E quem sabe a gente não faz hoje um colar para a nossa vida. Deixa eu ouvir um glória a Deus. 3 pérolas que nós precisamos encontrar nessa terra. Então olha comigo, o reino é uma pérola espiritual.
A igreja é um colar, nós somos uma pérola desse colar. Quem entendeu diz amém? Agora, voltando para você e eu quero agora pensar a gente como um negociante, que quando encontra uma pérola preciosa, ele faz de tudo para que aquela pérola seja de quem? Dele. Deixa eu ouvir um amém aqui essa manhã. Então diga assim: hoje eu sou um caçador de pérolas. Deixa eu ver um glória a Deus. Primeira pérola que a gente precisa encontrar nessa vida. Sabe o que a gente precisa? De um amigo. Precisa de que a gente? Um amigo. Irmãos, eu vim dizer para você essa manhã, todo mundo nessa terra precisa de um amigo. Seja você homem ou mulher, jovem, adulto, seja indiferente da idade que você tenha, casado, solteiro, enfim, indiferente da sua situação, a gente precisa de um amigo. Irmãos, encontrar bons amigos nessa vida, não um amigo da onça, não aquele amigo que você não pode confiar, mas encontrarmos bons amigos com os quais nós podemos contar com eles, é a mesma coisa de um negociante que encontra uma pérola de grande valor. Provérbios capítulo 17, olha comigo na tua Bíblia. O que diz Provérbios 17? Provérbios capítulo 17, e o versículo de número 17. Assim que encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Provérbios 17, 17, diz o quê? Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o que, gente? O irmão. Olha aí, 17. Em todo tempo ama quem? O amigo. Para que o que, gente? Na hora da angústia, aquele amigo vai se tornar o quê? O irmão. Provérbios diz que existem amigos mais chegados que irmão. Então um completa o outro. Provérbios 17 está dizendo, se você tem um amigo, ele é teu amigo nos dias bons, mas no dia da dificuldade, esse amigo ele vai se tornar o que na tua vida? Um irmão. Ele se torna um irmão. Então esse texto fala daquele amigo que está do seu lado no dia da angústia. Esse texto fala do amigo que vai estar do nosso lado nos dias difíceis da nossa vida. Esse texto está dizendo do amigo com o qual nós podemos contar. E olha, eu não estou pregando sobre Jesus nesse exato momento. Eu estou falando de ter um amigo nessa terra. Jesus é o nosso amigo? Sim, claro que é. O Espírito Santo é? Claro. Mas eu preciso ter um amigo que eu possa ver, que eu possa encostar. Tem um crente aqui comigo essa manhã? Um amigo com o qual eu possa desabafar. Então encontrar um amigo, quem encontra um amigo nessa terra, encontrou o que, gente? Uma pérola preciosa. A gente tem que ter um amigo. Todo mundo precisa de alguém, o qual você possa chamar de, me ajuda, de quê? De amigo. Você tem um amigo? Eu não estou falando da gente ser amigo de Deus, isso claro que temos que ser, isso é fundamental para a nossa fé, mas quando a gente volta para o mundo natural, é importante a gente ter alguém que eu possa dizer, fulano é o meu amigo. Talvez até hoje você construiu a ideia assim, eu prefiro andar sozinho. Talvez até hoje você construiu a ideia assim, eu já fui muito traído, já fui muito decepcionado. Eu prefiro, eu não tenho. O meu amigo é Jesus, louvado seja Deus. Ele também é o meu amigo. Mas a gente precisa, meus irmãos, de amigos nessa terra. Os amigos, eles nos abrem portas. Os amigos fazem o quê? O amigo abre porta.
O amigo nos fala a verdade. O amigo é aquele que vai te falar a verdade quando você precisa ouvir. Os amigos são aqueles que marcam as nossas vidas, ou marcam a nossa vida ao longo dos anos. Sim ou não, gente? Sim, o amigo é aquele que quando você puxa na memória, o amigo é aquela pessoa, quando você traz a memória, você lembra dele. Você lembra daquela pessoa porque ele marcou a sua vida de alguma forma. Os amigos nos fazem ter histórias para contar. Uau! Diga aí comigo. Os amigos me faz ter história para contar. Se você assenta com alguém, com um avô, ele vai te contar histórias. E 90% das histórias que ele vai te contar sempre está envolvido uma outra pessoa. Muito provável que um amigo. Se você for contar uma história da sua infância para o teu filho, você vai dizer para ele: olha, eu tinha um amigo, e a gente fazia isso assim, assado juntos. Eu tinha uma amiga. Então os amigos nos fazem ter história. Irmãos, e ao longo da minha caminhada eu tenho aprendido uma coisa: é mais importante ter amigos do que ter dinheiro. É mais importante ter amigo do que ter dinheiro, porque tem lugar que o dinheiro não te leva. Tem portas que a chave não é dinheiro. A chave da porta é o quê? É um amigo. Tem lugares que amigos te colocam. Então encontrar um amigo, irmãos, é encontrar uma pérola preciosa. E nós vamos embora hoje nesse culto entendendo uma coisa: na igreja eu sou uma pérola, nas mãos de Deus eu sou uma pérola que faz parte de um colar, mas nessa terra eu sou um negociante em busca de pérolas preciosas. E a primeira pérola que nós precisamos encontrar se chama como, gente? Amigo. Posso te fazer uma pergunta? Quem é o teu amigo? Ou a tua amiga? Pensa agora no nome. Quem é o teu amigo? Que você pode agora sair do culto, ligar para ele e falar: amigo, precisamos bater um papo. Quem é o teu amigo? Quem é a tua amiga? Que abre portas para você. Não é agora pensar de quem você é amigo. Nós somos amigos de muitas pessoas. Eu estou perguntando para você o seguinte: não é de quem você é amigo, mas quem é o seu amigo ou amiga. Se você não tem, você precisa buscar. E essa manhã eu vou fechar a mensagem, daqui a pouquinho orando, e nós vamos orar. Qual vai ser a nossa oração? Nós vamos dizer: Deus, me ajude a encontrar um bom amigo. Esposa, você precisa incentivar o teu marido a ter um amigo. É bom para ele, um bom amigo. Marido, você precisa incentivar a tua esposa a ter uma boa amiga. Você precisa ensinar os seus filhos a terem bons amigos. Eles precisam ver você conversando com um amigo. Olha, esse aqui é o meu amigo. Posso ouvir um amém aqui, amados? Então nós vamos montar um colar hoje. E a primeira pérola desse colar qual é? Segunda pérola que a gente precisa encontrar nessa vida. Sabe qual é? Um bom cônjuge. Quem encontra um bom cônjuge, encontra uma pérola preciosa. A gente não pode casar com qualquer pessoa. Essa palavra vale agora para os solteiros, viúvos, enfim, você que está sozinho, essa palavra é para você. A gente não pode casar com qualquer pessoa. A gente precisa encontrar alguém que vai caminhar conosco. Sim ou não? Você tem que encontrar alguém que vai caminhar com você. Olha aqui, esta é uma das decisões mais importantes da nossa vida. A decisão mais importante da vida é entregar a vida para Jesus. É decidir entre vida e morte, bênção e maldição, céu e inferno. A segunda decisão mais importante da tua vida é quem será o seu
E quem é que escolhe? Deus? Seu pai? Sua mãe? Quem que escolhe? Você. Você escolhe. Então olha que coisa interessante. Você não pode escolher quem é seu pai, pode? Não. Você não pode escolher quem é sua mãe, pode? Sim ou não, gente? Você pode escolher quem são os seus irmãos? Dá para falar assim, não, você não é meu irmão, mas não. Vou arrumar outro irmão. Dá para escolher? Não dá. Pai a gente não escolhe, mãe a gente não escolhe, irmãos a gente não escolhe, mas olha, as pérolas da vida a gente pode escolher. Você pode escolher com quem você vai se casar. Deixa eu ver um glória a Deus aqui. Tem alguém pensando assim, meu Deus, porque eu não escutei essa palavra antes. Aí eu digo para você, que você não me esperou pregar essa palavra antes de casar. Por que, irmãos? Vou te falar uma coisa, eu posso escolher um bom amigo, ele me traiu, eu faço o quê? Morro de depressão? O que eu faço? Escolho outro amigo. Sim ou não? Claro. Mas e o cônjuge? É uma escolha para durar a vida toda. Então você não pode errar. Você não pode errar. Se escolher um amigo errado é difícil, mas a gente pode descobrir novos amigos. Mas se você escolheu mal o seu cônjuge, o que você vai fazer? Provérbios capítulo 20, versículo de número 6, vamos ver, Provérbios 20, o verso 6, assim que você encontrar, diz um glória a Deus. Quem já é casado, tem paciência comigo, porque daqui a pouquinho eu vou falar a terceira pérola. 26 diz assim, capítulo 20, versículo 6, quem encontrou diz amém? A multidão dos homens apregou a sua própria vontade, porém, o que diz aí? O homem fiel, o homem fiel, quem o achará? Só as irmãs casadas que encontraram um homem desse, dá um glória a Deus aí para eu ouvir. Quem achará um homem fiel? É fácil, acha em qualquer esquina. Tem vitrine aí, você pode entrar lá e pensar, se eu vou entrar no site de relacionamento, vou procurar por estrelinhas. O homem que tiver mais estrelinhas, esse é o bom. É assim, gente? Sim ou não? Não. É difícil encontrar um homem bom. É difícil encontrar um homem fiel. E Provérbios está dizendo, quem vai encontrar um homem fiel? Que é difícil. Mas a pérola é fácil encontrar? Não. Por isso que Jesus está dizendo, o reino é igual a pérola, um negociante, quando ele encontra uma pedra boa, ele pega, faz o que tiver que fazer, mas ele diz, essa pérola boa é minha. Então o cônjuge é uma pérola. Provérbios 31, versículo de número 10, olha comigo, Provérbios 31, versículo de número 10, diz assim, mulher o quê? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. Uau! É fácil encontrar uma mulher virtuosa? Sim ou não, gente? Só os homens que encontraram uma mulher virtuosa, dá um glória a Deus aí para eu ver. Acho que tem mais homem que encontrou. Olha o que o texto está dizendo, olha, quem vai achar uma mulher virtuosa? Ela é cara. O seu valor excede os rubis. Pensa comigo então, é uma pérola. Encontrar uma mulher virtuosa é igual encontrar uma pérola preciosa. E encontrar um homem fiel é igual encontrar uma pérola preciosa. Então esse texto me mostra que nós precisamos ser como esse negociante que Jesus está dizendo lá em Mateus. Precisamos buscar, procurar por uma boa pérola. É preciso uma busca em oração, em sabedoria, ter muita prudência, até você, homem, encontrar uma mulher virtuosa, ou até você, mulher, encontrar um homem fiel. Deixa eu escutar um glória a Deus aqui esta manhã. Então, encontrar um bom cônjuge é uma das pérolas que nós precisamos encontrar nessa vida. Qual é a primeira pérola do colar que a gente está formando? Qual é a segunda pérola do colar? Um bom cônjuge. Então, aos solteiros aqui nesta manhã, não sejam precipitados.
Não seja precipitado hoje para não sofrer amanhã. Não precipita hoje para não sofrer amanhã. Seja prudente. Encontre uma pérola preciosa. A gente precisa de um amigo para desabafar. A gente precisa de um amigo para nos ajudar. Mas a gente precisa de alguém que vai caminhar ao nosso lado até a morte. E isso quem é? O bom? Então eu tenho um conselho para você esta manhã. Posso? Sim ou não? Não fique sozinho. Não fique sozinha. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas eu tenho uma palavra para você. Não fique sozinho. Não fique sozinha. Busque uma pérola. Encontre alguém para estar ao seu lado até o último dia da sua vida. Porque isso é encontrar o que, gente? Uma pérola preciosa. Graças a Deus por isso eu encontrei uma pérola preciosa, minha esposa. Fizemos 23 anos de casados ontem, graças a Deus por isso. A gente precisa encontrar. No livro de Ruth, nós encontramos algo muito interessante, irmãos. Porque Ruth tinha ficado viúva. Ruth tinha ficado viúva, seu marido havia morrido. Então, o que Ruth fez? Ruth fez da sua sogra a sua melhor amiga. Que a gente precisa de quê? Então Ruth, quando ela ficou viúva, ela olhou para a sogra e ela confiou na sogra. Você vai ser minha amiga, o seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu vou ser minha amiga agora. E aí, então ela grudou na sogra como amiga. E um dia a sogra de Noemi deu um conselho para ela. Ruth capítulo de número 3. Olha que legal, Ruth capítulo de número 3. O versículo de número 5, estou quase terminando. Assim que você encontrar, diz amém. Ruth capítulo 3, versículo de número 5. Olha aí, está na telão. Respondeu Ruth: farei o que, gente? Tudo o que você está me dizendo. E o que a Noemi, a sogra de Ruth, está dizendo para ela? Ela está dizendo: Ruth, você tem que arrumar um marido. Tem que fazer o quê? Arrumar um marido. Ela está dizendo assim: minha filha, teu marido morreu. Vamos, você precisa arrumar um marido. Você não pode ficar sozinha. Precisa arrumar alguém com você. A sogra, que é amiga, está dizendo isso para Ruth. E aí o que Ruth faz? Versículo 8. Olha lá comigo, versículo 8 e versículo 9. Vamos ver no telão? Ruth 3, 8 e 9. No meio da noite, o homem acordou e de repente ela se virou e assustou. Ele se virou e assustou-se a ver uma mulher deitada a seus pés. Ruth foi lá e deitou nos pés de Boaz. Ela ajudou ele na plantação, colheu as espigas. Quando ele deitou, ela deitou e botou perto do pé. Quem deu a dica para ela? Amiga, que é a sogra. Aí, cadê o próximo versículo? E aí ele diz: quem é você? Perguntou ele. E ela disse: sou sua serva Ruth. Disse ela: estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. Ruth vai dizer para ele assim: olha, Boaz, eu sou tua serva, você é o meu resgatador, você é o meu remidor. Em outras palavras, Ruth está dizendo para ele assim: Boaz, eu sei que você é uma pérola, e o negócio é o seguinte, tem uma palavra para te dar: você será o meu, me ajuda, irmãos, você será o meu marido. Quando Ruth encontrou Boaz, ela encontrou uma bênção. Ela encontrou o bom cônjuge. E a Bíblia está recheado de exemplos assim. Mas eu quero que essa seja a sua história. Que você busque essa pérola. E você que está sozinho, encontre na tua vida um bom cônjuge. Você precisa, escuta, você precisa, olha para mim. Você precisa, escuta, igreja, você precisa ter alguém com a qual você possa dizer: eu te amo. E você precisa ter alguém que diga para você: eu também te amo. Ah, será que pode dar um aplauso a Jesus aqui essa manhã? Olha a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim:
Você fala para ele, você precisa de alguém, diga aí para alguém, você precisa de alguém para você chamar de amor. Achei que você ia dar um glória a Deus aqui essa manhã. Porque isso são o que, gente? Pérolas. Quem concorda comigo essa manhã? Vou fechar a terceira pérola. A gente está montando um colar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ó, o amigo nos ajuda a caminhar. Um bom cônjuge é a companhia até os últimos dias da nossa vida. E a terceira pérola. Primeira pérola, encontre um bom amigo. Segunda pérola nessa terra, encontre um bom cônjuge. Terceira pérola nessa terra, encontre uma boa igreja. São as pérolas dessa vida. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o amigo me ajuda a caminhar. O cônjuge é companhia até o último dia da minha vida. E a igreja me prepara para morar no céu. Você precisa... Está vendo que o que você precisa não é um carro novo? Não é uma casa nova? Não é mais dinheiro na conta? Você precisa de um amigo, um bom cônjuge e uma boa igreja. Agora, sabe qual é o grande detalhe do colar chamado unique? Sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe do colar caríssimo que eu falei? Sim ou não? Sabe qual é? Vou dizer para você. Sabe qual é o caro daquele colar? É que aquele colar é formado por pérolas que não são perfeitas. Eu li uma matéria ontem dizendo que a pérola perfeita, ela é 100%, ela é redondinha. Redondinha. Agora, esse colar unique, as pérolas são diferentes. E ele é caro. Então não existe amigo perfeito, não existe cônjuge perfeito, não existe igreja perfeita. Por que o colar unique custa R$9.000? Porque tem alguém que... Então, o meu amigo, o meu cônjuge, a minha igreja tem o valor que eu dou para eles. O valor do amigo está no valor que eu dou para ele. O valor do cônjuge está no valor que eu dou para ele. O valor da igreja está no valor que eu dou para ela. Porque todos esses são imperfeitos. Meu gente do céu, que mensagem é essa que Deus deu para nós essa noite? Foi da madrugada Deus me deu essa palavra. Olha que coisa tremenda. Agora, você então precisa estar numa igreja que te alimenta espiritualmente. Eu vou te dar liberdade hoje de colocar no crivo o que eu vou falar aqui. Analise se essa igreja é boa para você ou não. Mas você precisa pensar, você tem que estar numa igreja que te alimenta espiritualmente. Você precisa estar numa igreja onde você exerça o seu chamado. Você precisa estar numa igreja onde se pregue sobre Jesus, onde a pregação fala de Jesus. Você precisa estar numa igreja onde te faça mudar de vida. Você precisa estar numa igreja que confronte os seus pecados. Você precisa estar numa igreja onde você cresça espiritualmente. Por quê, pastor? Porque a igreja é uma pérola que precisa ser o quê? Encontrada. Tem que ser encontrada. Posso ouvir um amém ou não amém? Ela é perfeita? Não. Mas ela existe. E ela tem que ser na minha vida uma pérola. Então, quando eu entendo que a igreja é uma pérola, para mim a Batista Vida é uma pérola. Então pode falar o que quiser, pode falar mal, pode falar de, pode reclamar, pode falar o que quiser. Tudo bem, essa é a sua opinião. Mas para mim, aquela igreja é uma pérola. Eu já preguei, meus irmãos, em 13 países do mundo para a glória de Deus. Mas o melhor lugar para mim pregar
É aqui, porque aqui é uma pérola para mim. Então olha só, mas e lá é assim, tem defeito? Tem. Olha, essa é a sua opinião, para mim eu estou super satisfeito. É lá, meu cônjuge tem defeito? Tem um tanto, tem, pode ter, mas para mim ele é valoroso, ela é valorosa. Eu não estou focado nos defeitos no meu cônjuge, eu não estou focado nos defeitos do meu amigo, eu não estou focado nos defeitos da minha igreja, eu estou focado em ser feliz, e para eu ser feliz eu tenho que ter essas 3 pérolas. Então eu tenho que ter meu amigo, o cônjuge e a minha igreja. Com o amigo eu vou mais longe, com o cônjuge eu vou até o fim da vida, com a igreja eu vou para a eternidade. Será que tem alguém que esta manhã, pelo amor de Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz que nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de muitos. Então não deixa de congregar, não deixa de fazer parte de uma igreja. Ainda mais, como diz Hebreus, quando você percebe que o grande dia está se aproximando. Porque na igreja eu aprendo a perdoar, eu sou confrontado, sou desafiado a mudar de vida, me torno uma pessoa melhor, sou liberto, recebo a palavra de Deus, tenho comunhão com os meus irmãos em Cristo, aprendo a negar a mim mesmo. Na igreja a gente se torna noiva de Cristo. E eu termino com o Salmo 68, 26, que diz: congregai-vos para bendizer a Deus, abençoai o Senhor, todos vós que vindes da fonte de Israel, congregai-vos para bendizer a Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus comigo essa manhã? Então eu quero orar com você. Pastor, eu preciso encontrar essas pérolas. Eu quero orar com você essa manhã, porque não é fácil encontrar, mas o Espírito Santo de Deus vai te orientar. Amém ou amém? Ele vai te orientar. Então eu quero orar por você que precisa encontrar um amigo, quero orar por você que precisa encontrar um cônjuge, quero orar por você que precisa encontrar uma igreja. Ainda que quando terminar o culto você diga para mim: pastor, essa palavra é uma resposta, estou indo para a igreja fulano de tal. Eu quero orar para que Deus revele a você, porque se você ficar aqui você precisa entender que aqui é cheio de defeito, mas é uma pérola para muitos. Eu quero orar por você, porque você vai sair daqui essa manhã olhando para o seu cônjuge, porque você não vai sair daqui: eu preciso trocar de cônjuge, eu casei. Não. Se trocar de cônjuge, é só trocar a forma de olhar para ele. Ao invés de cobrar, você vai valorizar. Talvez é só isso que você mudar. Em vez de cobrar, vai valorizar. Ao invés de cobrar do amigo, vai valorizar ele, porque por pior que seja, é o seu amigo. Aquela piada que diz, né? Ele é atleticano, mas é meu amigo. Fazer o quê? Quero orar por você. Quantos querem orar assim? Precisa de encontrar uma pérola como essa. Se você já tem essas 3 pérolas, coloca a mão no teu coração, você vai orar agradecendo a Deus. Mas se você precisa encontrar uma dessas pérolas, fica de pé no teu lugar, por gentileza. Eu vou orar por você. Queria que você colocasse a mão assim no seu coração.